Imagina que você acorda numa manhã de março de 2026 e o Brasil acaba de condenar publicamente os Estados Unidos. Não a Rússia, não a China, os Estados Unidos. O país que por décadas foi nosso principal parceiro comercial e aliado estratégico no Ocidente. E o motivo? Um ataque militar americano ao Irã, que aconteceu enquanto o mundo ainda tentava negociar uma saída diplomática. Se você acha que isso não vai te afetar, que isso é coisa de político e diplomata e não tem nada a ver com o preço do pão na sua mesa ou o combustível no seu carro, fique comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar hoje vai mudar completamente a forma como você enxerga esse conflito. Antes de tudo, eu preciso contextualizar o que aconteceu, porque a mídia brasileira, como de costume, cobriu isso de forma superficial, com manchetes dramáticas, mas sem profundidade analítica. Os Estados Unidos realizaram ataques militares contra o Irã. Não estamos falando de sanções econômicas, não estamos falando de pressão diplomática. Estamos falando de bombas, de mísseis, de uma ação militar direta contra um Estado soberano. E isso aconteceu no momento em que, segundo fontes diplomáticas e o próprio Itamaraty, ainda havia canais abertos de negociação. Havia esperança, ainda que tênue, de uma solução pacífica. Os americanos escolheram não esperar. Agora, por que o Brasil se posicionou tão rapidamente e de forma tão contundente? Para entender isso, você precisa entender como Lula da Silva pensa política externa. Lula não é um presidente que age por impulso em diplomacia, ao contrário do que muitos críticos dizem. Ele tem uma visão de mundo muito clara, construída ao longo de décadas, que coloca o Brasil como uma voz alternativa ao Ocidente, sem, no entanto, abraçar abertamente o campo russo-chinês. É uma posição delicada, muitas vezes incompreendida, mas que tem uma lógica interna muito coerente. O Itamaraty, que é o nosso Ministério das Relações Exteriores, para quem não está familiarizado com o termo, é uma das instituições mais respeitadas da diplomacia mundial. O Brasil tem uma tradição histórica de defesa do direito internacional, da soberania dos Estados e da solução pacífica de controvérsias. Isso não é retórica vazia. Isso está na nossa Constituição, no artigo 4º, que lista os princípios que regem as relações internacionais do Brasil. Entre eles, a não intervenção, a autodeterminação dos povos, a solução pacífica dos conflitos. Quando os Estados Unidos atacam o Irã sem mandato do Conselho de Segurança da ONU, isso é uma violação direta desses princípios. E o Brasil, coerentemente com sua tradição, condenou. Mas eu preciso ser honesto com vocês. Condenar é fácil. O que importa é entender as consequências dessa condenação. E é aqui que a análise fica realmente interessante e preocupante. Vamos falar primeiro da economia, porque é o que vai bater no bolso de todo brasileiro nos próximos meses. O ministro Fernando Haddad saiu na frente dizendo que não esperava um colapso imediato dos indicadores macroeconômicos. E tecnicamente ele está certo. No curto prazo, o Brasil não vai entrar em recessão por causa desse conflito. Mas não vai entrar em recessão e vai ficar tudo bem são coisas completamente diferentes. Pensa comigo. O Brasil é um país continental, com uma matriz de transporte absolutamente dependente de caminhões. Não é uma escolha ideológica, é uma realidade geográfica e histórica. Nossa malha ferroviária é precária, nossa infraestrutura de hidrovias é subutilizada. E o resultado é que praticamente tudo que você consome chegou até você num caminhão. Agora, o que move esse caminhão? Diesel. E o que aconteceu com o preço do diesel quando os Estados Unidos atacaram o Irã? Subiu. Os prêmios de importação do diesel nos portos brasileiros, que é basicamente o quanto os importadores pagam a mais pelo produto no mercado internacional, dispararam imediatamente. Isso significa que, mesmo que a Petrobras segure o preço nas refinarias por um tempo, a pressão vai chegar. E quando o diesel fica mais caro, tudo fica mais caro. O tomate que você compra no mercado, o frango que você coloca na mesa, o arroz e o feijão. Tudo depende do custo do frete, que depende do diesel. Estamos falando de inflação importada, um fenômeno que o Brasil já conheceu muito bem e que pode desmontar todo o trabalho que o governo vem fazendo para controlar os preços. Mas não para por aí. Existe um ponto que quase ninguém está discutindo com a seriedade que merece, e que eu considero talvez o mais preocupante de todos: o Estreito de Hormuz. Para quem não sabe o que é isso,
O Estreito de Hormuz é um corredor marítimo estreito, localizado entre o Irã e a Península Arábica, que conecta o Golfo Pérsico ao Oceano Índico e de lá para o resto do mundo. Por esse estreito passa, segundo estimativas da Agência Internacional de Energia, cerca de 20% de todo o petróleo comercializado no mundo. 20%. Um em cada 5 barris de petróleo que movem a economia global passa por aquele ponto. O Irã sempre utilizou a ameaça de fechar o Estreito de Hormuz como carta na manga em momentos de tensão. Agora, com o ataque militar americano no território iraniano, essa ameaça deixa de ser retórica e pode se tornar ação concreta. Se o Irã fechar ou mesmo dificultar a passagem pelo Estreito de Hormuz, seja com minas submarinas, seja com ataques a navios-tanque, seja com bloqueios navais, o impacto no preço do petróleo seria imediato e brutal. E aqui vem uma ironia que eu acho importante ressaltar. O Brasil é um exportador de petróleo. Somos o 8º maior produtor do mundo, com o pré-sal sendo uma das nossas maiores riquezas nacionais. Num primeiro momento, você poderia pensar, ótimo, petróleo mais caro beneficia o Brasil. E sim, a Petrobras e o governo federal arrecadariam mais. Mas isso não significa que o brasileiro comum vai se beneficiar. Porque ao mesmo tempo em que o petróleo brasileiro vale mais, o custo de toda a cadeia logística e industrial também sobe. E a Petrobras não tem capacidade de, da noite para o dia, aumentar sua produção o suficiente para compensar o déficit global causado pelo fechamento de Hormuz. Então você tem a pior combinação possível: petróleo mais caro no mercado internacional, preços subindo internamente e inflação corroendo o poder de compra de quem já tem pouco. Agora preciso falar de um setor que é o coração da economia brasileira e que está diretamente ameaçado por esse conflito: o agronegócio. O Brasil é uma potência agrícola global. Somos o maior exportador mundial de soja, de carne bovina, de frango, de açúcar. E o Irã, surpreendentemente para muitas pessoas, é um dos nossos clientes mais importantes. O Irã compra carne brasileira em quantidades enormes, compra milho, compra soja. São contratos de bilhões de dólares que sustentam empregos no Centro-Oeste, no Mato Grosso, no Paraná, em Goiás. Com um conflito armado em curso, esses contratos estão em risco. A logística do Golfo Pérsico está comprometida. Seguradoras internacionais podem se recusar a cobrir navios que passem por rotas próximas ao conflito. Os custos de seguro marítimo já subiram. E quando sobem os custos, a competitividade do produto brasileiro cai. Mas existe um problema ainda mais específico e que vai impactar o Brasil não em 2026, mas em 2027 e 2028. Os fertilizantes. O Brasil depende de importações para suprir grande parte da sua demanda por fertilizantes. E o Irã é um dos nossos principais fornecedores de ureia, um fertilizante nitrogenado essencial para a produção de milho e soja. Se o fornecimento iraniano for interrompido, o Brasil vai precisar buscar ureia em outros mercados, provavelmente pagando mais caro. E o custo maior do fertilizante se traduz em custo maior de produção, que se traduz em preço maior no mercado internacional, que vai fazer o produto brasileiro menos competitivo frente a concorrentes como os Estados Unidos, a Argentina e a Austrália. É uma cadeia de consequências que parece distante, mas é absolutamente real. Agora que eu pintei o quadro econômico, vou entrar no terreno político, que é onde as coisas ficam ainda mais complexas. Porque a decisão do Brasil de condenar os ataques americanos não acontece num vácuo. Ela acontece dentro de um contexto geopolítico muito específico, que é o BRICS. Para quem não acompanha, o BRICS é um bloco que originalmente reunia Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que nos últimos anos expandiu significativamente, com a entrada de novos membros, entre eles o próprio Irã. Sim, o Irã é membro do BRICS. E dentro do bloco, há uma expectativa não escrita, mas muito real, de que os membros apoiem uns aos outros quando um deles é alvo de agressão externa, especialmente a agressão vinda do Ocidente. O Brasil se encontra agora numa posição muito desconfortável dentro dessa lógica. De um lado, há a pressão dos parceiros do BRICS, especialmente China e Rússia, para que o Brasil assuma uma posição mais firme, não apenas de condenação retórica, mas de ação concreta,
talvez votando a favor de resoluções na ONU que responsabilizem os Estados Unidos, talvez aprofundando a cooperação econômica com o Irã, como sinal de solidariedade, talvez até rompendo acordos com empresas americanas em setores estratégicos. De outro lado, há os interesses econômicos concretos do Brasil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um dos nossos maiores parceiros comerciais. Há investimentos americanos enormes no Brasil, em tecnologia, em energia, em agronegócio. Há acordos ambientais que Lula fez questão de construir, especialmente em relação à Amazônia e ao financiamento verde. Toda essa teia de relações pode ser afetada se o Brasil for percebido em Washington como um ator hostil. E aqui entra a minha primeira grande hipótese. Eu acredito que a condenação brasileira foi calculada para ser exatamente forte o suficiente para satisfazer os parceiros do BRICS e reafirmar os princípios constitucionais do país, mas não forte o suficiente para provocar uma ruptura irreversível com Washington. É uma dança delicada, e Lula, com toda a sua experiência política, sabe muito bem como dançar. Mas a questão é, essa estratégia vai funcionar? Porque os americanos, especialmente neste momento político nos Estados Unidos, não têm muita paciência para nuances diplomáticas. Para muitos políticos e analistas em Washington, você está do lado dos Estados Unidos ou está do lado dos inimigos. E um país que condena publicamente uma operação militar americana corre o risco de ser colocado na segunda categoria, independentemente de toda a sofisticação argumentativa do Itamaraty. Vamos aprofundar isso. Quais são os riscos concretos para a relação Brasil-Estados Unidos? Primeiro, os acordos ambientais. O Brasil tem sido muito ativo na agenda climática internacional, e parte desse ativismo depende de financiamento e cooperação tecnológica que vem de países ocidentais, incluindo os Estados Unidos. Se a relação azeda, esses recursos podem ser direcionados para outros países. O Fundo Amazônia, que recebeu contribuições significativas de países europeus e americanos, pode ser afetado. Segundo, a questão tecnológica. O Brasil está em plena discussão sobre o desenvolvimento de tecnologia 5G, sobre inteligência artificial, sobre a modernização da sua infraestrutura digital. Parte dessas discussões envolve a escolha entre fornecedores americanos e chineses. Uma deterioração das relações com Washington pode empurrar o Brasil mais rapidamente para o campo tecnológico chinês, o que, por sua vez, pode criar novos atritos com os americanos. É um ciclo vicioso. Terceiro, e talvez mais imediato, o comércio. Os Estados Unidos podem, se quiserem, pressionar o Brasil através de barreiras tarifárias, de restrições sanitárias a produtos brasileiros, de dificuldades nos processos de certificação. Não é o cenário mais provável de imediato, mas é possível. E empresários brasileiros que dependem do mercado americano já estão nervosos. Mas tem outro lado dessa história que precisa ser dito com igual honestidade. O Brasil também tem interesses concretos que o aproximam do Irã, e que vão além da retórica do terceiro mundo e da solidariedade entre nações em desenvolvimento. Já falei sobre o comércio agrícola, já falei sobre os fertilizantes. Mas existe também uma dimensão energética que é menos discutida. O Irã tem as terceiras maiores reservas provadas de petróleo do mundo e as segundas maiores reservas de gás natural. Num contexto de transição energética global, de busca por fontes diversificadas de energia, o Irã é um ator que nenhum país sério pode simplesmente ignorar. E o Brasil, que ambiciona ser uma potência energética global, tem interesse em manter canais abertos com Teherã, independentemente das preferências de Washington. Isso me leva à minha segunda grande hipótese. No médio prazo, esse conflito vai acelerar um processo que já estava em curso, que é o realinhamento geopolítico do Brasil. Não estou dizendo que o Brasil vai se tornar um aliado da Rússia ou do Irã. Não vai. Mas o Brasil vai se distanciar progressivamente da órbita de influência americana e vai construir uma política externa cada vez mais autônoma, mais centrada nos seus próprios interesses e menos subordinada às prioridades de Washington. Isso é bom ou ruim para o Brasil? Depende de como for feito. Se for feito com competência diplomática, com estratégia clara, com defesa efetiva dos interesses nacionais, pode ser muito bom. Um Brasil verdadeiramente autônomo, que negocia com todos sem se subordinar a nenhum, é um Brasil mais forte e mais respeitado.
Mas se for feito de forma ideológica, impulsiva, movida mais por antipatia aos Estados Unidos do que por defesa dos interesses brasileiros, aí o risco é grande. E aqui eu preciso fazer uma pausa para responder à pergunta que eu sei que muitos de vocês estão se fazendo. O Brasil deveria ter condenado os ataques americanos ao Irã? Essa é a pergunta central desse debate. E eu vou dar minha opinião, que é a opinião de um analista, não de um partido político, não de um torcedor de time. Minha resposta é: sim, o Brasil deveria ter se posicionado, mas com mais cuidado na forma do que na substância. Deixa eu explicar. Na substância, ou seja, no conteúdo do posicionamento, o Brasil estava correto. Ataques militares unilaterais contra estados soberanos, especialmente quando ainda existem caminhos diplomáticos abertos, são uma violação do direito internacional. Ponto. Não existe discussão séria sobre isso. A Carta das Nações Unidas é clara. Os tratados internacionais são claros. E um país que tem no respeito ao direito internacional um de seus princípios constitucionais não pode ficar em silêncio quando esse direito é violado, independentemente de quem comete a violação. Mas na forma, na intensidade, no tom, na escolha das palavras, o Brasil poderia ter sido mais cuidadoso. Há uma diferença entre condenar uma ação e ofender um parceiro. Há uma diferença entre afirmar seus princípios e queimar pontes. A diplomacia sofisticada consegue fazer a primeira coisa sem fazer a segunda. E eu tenho a impressão de que, neste caso específico, o Brasil foi um pouco mais contundente do que precisava ser, o que pode ter dado margem para que, em Washington, a reação fosse mais negativa do que seria se o tom tivesse sido mais moderado. Isso não é covardia diplomática, é sabedoria. Os melhores diplomatas do mundo conseguem defender posições firmes com linguagem que não fecha portas. O Itamaraty tem essa tradição e essa capacidade. A questão é se o comando político deixou o Itamaraty trabalhar da melhor forma possível, ou se a necessidade de fazer um gesto político para a base interna e para os parceiros do BRICS pesou mais do que a técnica diplomática. Agora, olhando para frente, como fica a relação do Brasil com os Estados Unidos e com o Irã depois disso tudo? Com os Estados Unidos, o cenário mais provável é de um resfriamento da relação, mas não de uma ruptura. Os dois países têm interesses comuns demais para que uma ruptura total faça sentido para qualquer um dos lados. O comércio bilateral é enorme. Os investimentos americanos no Brasil são gigantescos. E os Estados Unidos também precisam do Brasil, como interlocutor no Sul Global, como voz no G20, como ator importante na agenda climática. Então, provavelmente, o que vamos ver é um período de relações mais tensas, de menor cooperação, de menos encontros no nível presidencial, mas não de ruptura. O que pode mudar esse cenário? Se o conflito com o Irã se aprofundar e os Estados Unidos sentirem que precisam montar uma coalizão global de apoio, como fizeram na Guerra do Golfo em 1991, a pressão sobre o Brasil para que escolha um lado vai aumentar muito. E nesse cenário, a posição de equidistância estratégica que o Brasil tem tentado manter vai ficar muito difícil de sustentar. Com o Irã, a relação vai, paradoxalmente, se fortalecer no curto prazo. O posicionamento brasileiro vai ser visto em Teherã como um gesto de solidariedade genuína, ainda que motivado por princípios, não por simpatia ideológica ao regime iraniano. E o Irã vai querer recompensar isso, mantendo ou até ampliando as relações comerciais com o Brasil, especialmente nos setores de alimentos e fertilizantes. Isso pode parecer uma boa notícia para o agronegócio brasileiro, e de certa forma é. Mas também coloca o Brasil numa posição delicada, porque qualquer aprofundamento das relações com o Irã vai ser monitorado de perto por Washington. Existe ainda uma dimensão que eu quero abordar antes de encerrar, que é a questão da liderança do Brasil no chamado Sul Global. Esse é um conceito que ganhou muita força nos últimos anos. A ideia de que os países em desenvolvimento, especialmente os grandes emergentes, podem e devem construir uma voz própria no sistema internacional, em alternativa à narrativa dominante do Ocidente. O Brasil tem todas as condições para exercer essa liderança. Somos a maior democracia da América do Sul. Somos uma das 10 maiores economias do mundo. Temos tradição diplomática respeitada. Temos peso em fóruns internacionais como o G20, o BRICS, o Conselho de Segurança da ONU, onde já servimos como membros não permanentes múltiplas vezes.
E temos, na figura do presidente Lula, um líder com reconhecimento internacional genuíno, especialmente entre países em desenvolvimento. Esse conflito criou uma oportunidade e, ao mesmo tempo, um risco para essa liderança. A oportunidade é óbvia. Ao se posicionar contra a ação americana, o Brasil se coloca ao lado de uma ampla maioria de países do sul global que veem com desconfiança as intervenções militares dos países ricos. Isso fortalece a imagem do Brasil como um líder independente, corajoso, disposto a falar verdades difíceis para os poderosos. O risco é igualmente óbvio. Exercer liderança real exige mais do que fazer discursos bonitos. Exige construir coalizões, propor soluções concretas, usar o prestígio acumulado para de fato avançar a paz. E aqui eu tenho uma preocupação específica. O Brasil pode acabar sendo visto como um país que condena, mas não constrói alternativas. Que critica, mas não oferece saídas. Isso seria um desperdício de uma oportunidade histórica. O que eu gostaria de ver, e que eu acho que seria uma posição não apenas coerente com os princípios brasileiros, mas também estrategicamente inteligente, é o Brasil assumir um papel ativo de mediação. Não apenas condenar os Estados Unidos, mas oferecer-se como canal de comunicação entre as partes. Usar as relações que o Brasil tem com o Irã, com os países árabes, com os Estados Unidos, com a Europa, para construir uma plataforma de negociação. Isso já foi feito antes. Em 2010, o Brasil e a Turquia tentaram mediar um acordo nuclear com o Irã, numa iniciativa que foi sabotada pelos países ocidentais, mas que mostrou que o Brasil tem capacidade e coragem para esse tipo de movimento. Fazer algo similar hoje seria arriscado, mas seria grandioso. E seria a diferença entre o Brasil como um país que faz declarações e o Brasil como um ator que muda o curso dos eventos. No fim, o que esse momento revela é que o mundo está passando por uma reconfiguração profunda. A ordem internacional que vigorou desde o fim da Guerra Fria, com os Estados Unidos como potência hegemônica, a ONU como árbitro nominal, o direito internacional como referência, está sob pressão como nunca antes. E o Brasil, seja por sua posição geográfica, pelo peso da sua economia, pela força da sua diplomacia, está no centro dessa reconfiguração. A escolha que o Brasil faz agora, como se posicionar em relação a esse conflito, que parceiros priorizar, que princípios defender, não é apenas uma escolha de política externa. É uma escolha sobre que tipo de país o Brasil quer ser no século XXI. Quer ser um país que segue o mais forte? Quer ser um país que rejeita o sistema internacional e abraça os revisionistas? Ou quer ser um país que tenta construir um sistema mais justo, mais multipolar, mais respeitoso da soberania de todos, inclusive dos pequenos e dos fracos? Eu não tenho dúvida sobre qual dessas três opções é a certa. A terceira. Mas chegar lá vai exigir muito mais do que condenar ataques americanos em comunicados do Itamaraty. Vai exigir uma estratégia de longo prazo, consistência, liderança real e a disposição de pagar o preço político que essa posição inevitavelmente vai custar. O Brasil está pronto para isso? Essa é a pergunta que vai definir não apenas essa crise, mas o lugar do nosso país no mundo nas próximas décadas. E eu acredito que sim, que o Brasil tem tudo o que precisa para exercer esse papel. O que falta, talvez, é a clareza de propósito e a coragem de transformar princípios em ação. Mas isso, felizmente, ainda está ao nosso alcance. Obrigado por ficar até aqui. Se esse tipo de análise faz sentido para você, se você acha que o Brasil precisa de mais gente pensando e debatendo esses temas com profundidade, compartilhe esse vídeo. Porque o maior problema da nossa política externa não é falta de capacidade, é falta de debate. E esse debate começa com você.